Após milênios orbitando Marte, um enorme asteroide chamado Pi está avançando em direção à Terra e colidirá em 8 anos, o que pode acabar com a humanidade. Enquanto o mundo entra em pânico, a ONU discute a situação e permite que a China lidere o projeto Escudo Lunar das Nações Unidas, UNMS. O plano é construir uma enorme base na Lua, criar uma super-arma nuclear chamada Martelos Cósmicos, usar essa arma para destruir Pi e utilizar a órbita lunar como um escudo para proteger a Terra dos destroços resultantes. Yui se candidata a ir para a Lua, mas o entrevistador não fica impressionado quando ele se descreve como um homem comum e mediano. Em vez de uma posição de engenheiro, ele é oferecido para manutenção. Desesperado para ir, Yui aceita e logo está a caminho da Lua com uma equipe de astronautas. 8 anos de trabalho árduo se passam, e a equipe finalmente lança a super-arma, celebrando com entusiasmo. No entanto, Yui está focado em Lanshin, a comandante da base, por quem ele tem uma paixão. Em seu tempo livre, ele pratica como confessar seus sentimentos e está sempre à porta quando ela retorna. Contudo, Lanshin nem sabe quem ele é. Algum tempo depois, Yui está em seu quarto ouvindo música e tentando escrever uma boa carta de confissão, enquanto Lanshin recebe notícias terríveis. Uma tempestade solar fez com que um dos mísseis saísse de curso, permitindo que destroços do asteroide escapassem da órbita lunar. Em 27 minutos, esses fragmentos destruirão a base. Lanshin imediatamente soa o alarme e ordena a evacuação de todos. Mas, como Yui está com fones de ouvido, ele não ouve nada disso e permanece em seu quarto. Todos os astronautas correm para entrar nos foguetes de evacuação e finalmente abandonam a Lua. Yui só percebe o que está acontecendo quando olha pela janela. Ele entra em um carro e dirige o mais rápido que pode, percebendo que todos os foguetes já partiram, exceto um. Ele acelera ainda mais, tentando usar o rádio, mas os destroços próximos interferem no sistema de comunicações. Ao tentar pular uma cratera em vez de desviar, ele cai. Nesse momento, Lanshin lança o último foguete, deixando Yui preso na Lua. Yui escala para fora da cratera enquanto os destroços do asteroide atingem a Lua. Ele começa a correr, desviando das rochas e tentando alcançar a base, que logo começa a ser destruída também. Agora, ele também precisa desviar dos pedaços do prédio que caem enquanto a base desmorona. Após ser derrubado uma vez, tenta um grande salto para se esconder em uma cratera, mas é atingido novamente. Enquanto está inconsciente, um enorme fragmento do asteroide dirige-se à Terra. Quando Yui acorda, começa a reclamar e tenta entrar em contato com a UNMS. Nesse momento, o fragmento atinge a Terra, causando uma explosão massiva que destrói grande parte do planeta. Yui só pode observar, chocado e triste, ao perceber que os 8 anos de trabalho foram em vão. Depois, Yui retorna à base e tenta se comunicar com a Terra, mas nunca obtém resposta. Nos 6 dias seguintes, Yui continua tentando contato sem sucesso. Ele então percebe que é o último humano vivo, o que o afeta profundamente. Usando papel, ele decora uma sala para realizar um pseudo-funeral em homenagem à humanidade. A base ainda tem comida suficiente para alimentar 300 pessoas por toda uma vida, então Yui decide fazer tudo o que sempre quis. Primeiro, ele tenta entrar no quarto de Lanshin, mas não consegue adivinhar a senha correta. Em seguida, pega uma prancha e desliza pela Lua apenas por diversão. Com o passar dos dias, Yui continua tentando descobrir a senha, chegando ao ponto da insanidade. Eventualmente, desiste e usa um explosivo para abrir a porta, o que também explode suas roupas. Agora que tem acesso ao uniforme de Lanshin, ele cria uma figura dela, prepara um jantar completo com música romântica e se prepara para confessar seus sentimentos. Yui até começa a beijar a figura, sem saber que está sendo observado. Acontece que há sobreviventes na Terra, e agora Lanshin está morta de vergonha diante de seus colegas. Civis estão em bunkers subterrâneos, enquanto os astronautas estão na base subterrânea da UNMS. Após alguns esforços, eles conseguiram se conectar à base lunar, mas só conseguem assistir Yui pelas câmeras, sem som, porque o rádio não está funcionando. Devido à escassez de recursos na Terra, levará 2 anos para consertar o sistema de comunicação e ainda mais tempo para resgatá-lo. O presidente da UNMS decide usar essa situação para algo positivo e compartilha uma atualização. O impacto do asteroide fraturou as placas tectônicas do planeta, causando tsunamis que inundaram 30% das terras. Cidades estão cobertas de cinzas vulcânicas e gases tóxicos, então, em breve, não haverá mais plantas ou animais. Nos bunkers subterrâneos, as pessoas tentam manter plantas em frascos, mas é difícil mantê-las vivas sem luz solar. Doenças e depressão estão se espalhando entre os sobreviventes, que só recebem refeições básicas para sobreviver. Algumas pessoas estão até perdendo o cabelo.
O presidente sugere começar a transmitir a vida de Yui na base lunar ao vivo, para dar aos sobreviventes uma centelha de esperança nestes tempos sombrios. Como não tem som, decidem contratar um dublador para dar voz a Yui, tornando um herói aos olhos do público. Lanshin faz um anúncio pelos alto-falantes, informando os sobreviventes que encontraram um homem na Lua e que a transmissão começará em 30 dias. Alguns não acreditam e desaparecem de forma suspeita. Algumas semanas depois, Yui está em um estado profundo de depressão e decide acabar com tudo. Ele vai até o armazém em busca de remédios e encontra um pacote de comida aberto no corredor, que ele não deixou cair. Yui abre a porta do armazém e fica chocado ao ver uma figura bela deitada. Pensando que é uma mulher, ele começa a flertar enquanto se aproxima, mas logo descobre que, na verdade, é um canguru deixado pela divisão de pesquisas. Ao mesmo tempo, Lanshin inicia a transmissão ao vivo, e a primeira coisa que todos na Terra veem na tela é o King Kong Ho. O dublador contratado grita, "Que dia fantástico!", fazendo parecer que o canguru falou. Para se desculpar pelo erro, o dublador tenta tocar sua flauta, mas acaba sendo agredido. Felizmente, os sobreviventes assumem que o áudio está atrasado e não acreditam que o canguru realmente falou. Lanshin decide que o dublador irá narrar os eventos em vez de tentar dar voz a Yui. Na base lunar, Yui lê a pesquisa sobre Kong, descobrindo que ele é agressivo e guloso, o que explica por que tem invadido a despensa. Ele pega uma pá e volta ao armazém para pegar os remédios. Quando Kong aparece atrás dele, Yui balança a pá, mas ela quebra. Kong então pega o cabo e o entorta antes de bater em Yui. Em seguida, Yui se veste como uma canguru fêmea para tentar distrair Kong, mas quando está prestes a alcançar os remédios, Kong o derruba e tenta algo impróprio com ele. Isso faz com que a máscara de Yui caia, e ele acaba sendo jogado para fora do armazém. Momentos depois, Kong começa a invadir outras partes da base. Então Yui aparece com uma metralhadora giratória que ele acabou de imprimir em 3D, disparando bolas de plástico em Kong enquanto persegue pela base. No entanto, Kong de repente se vira e começa a perseguir Yui. Enquanto o dublador toca sua flauta para tornar a cena épica, Yui e Kong começam a lutar corpo a corpo. Após muita luta, ambos caem ao mesmo tempo. A UNMS se preocupa com Yui e tenta entrar em contato novamente. Quando Yui acorda, houve um ruído estático no rádio. Não há palavras, mas ele chora, vendo isso como um sinal de que há sobreviventes na Terra. O que Yui e a UNMS não sabem é que o ruído foi causado pela cauda de Kong mexendo nos cabos. Yui e Kong olham para a Terra, percebendo que podem ter uma chance de voltar para casa, e concordam em fazer uma trégua, embora Kong ainda lhe dê um soco. Mais de 200 dias se passam desde o incidente, e Yui nunca para de transmitir uma mensagem tentando contato com a Terra. Ele e Kong estabelecem uma rotina, e Yui declara que agora são uma família. Como é evidente que a Terra não virá buscá-los, Yui decide modificar a nave deixada pela antiga missão Apollo 18, esperando voltar por conta própria. Enquanto as pessoas na UNMS discutem se podem ajudá-lo, Yui e Kong partem de carro e logo encontram Apollo. Yui faz um teste e confirma que ela funcionará após alguns reparos. A Apollo é levada de volta à base, e as pessoas na Terra assistem Yui trabalhar arduamente para consertá-la por vários dias. A UNMS fica impressionada e verifica seu perfil, percebendo que ele é, na verdade, um engenheiro que acabou na manutenção por algum erro. Eventualmente, Yui descobre que o Apollo só pode carregar 10 kg, e Kong pesa muito mais que isso. Sentindo que não tem escolha, Yui leva Kong para dar uma volta e o abandona no meio da lua. No entanto, Kong o persegue e rapidamente volta para o carro. Quando retornam, Yui começa a pesquisar um sistema de propulsão mais poderoso e descobre que o protótipo da super-arma ainda está armazenado na base antiga. Yui e Kong partem de carro com vários suprimentos, parando apenas à noite porque o veículo depende de energia solar. A jornada levará semanas porque a base antiga está do outro lado da Lua, e as pessoas na Terra se preocupam que Yui não consiga, já que o Sol só brilha na Lua por 14 dias por ciclo lunar. Logo, a UNMS percebe que Yui está dirigindo na direção oposta para perseguir a luz solar. A viagem levará mais tempo, mas ele não ficará preso. Agora Yui tem 41 dias para chegar à base e só pode dormir 4 horas por dia. Nos primeiros dias, Yui e Kong se entretêm, mas eventualmente a viagem começa a afetar sua saúde mental. Um dia Yui acorda e vê Kong dirigindo e falando, mas isso é apenas um sonho. Após acidentalmente dirigir para dentro de uma cratera, a dupla finalmente chega à base antiga. Yui logo encontra a ogiva e a remove cuidadosamente. Kong começa a apertar um botão repetidamente, deixando Yui em pânico, mas, felizmente, é apenas o programa de inspeção. Enquanto se preparam para voltar,
um Yui irritado tranca Kong no porta-malas para mantê-lo longe de problemas. Depois, começa a dirigir de volta para a base, ouvindo música como distração. Isso o impede de perceber que o porta-malas se soltou acidentalmente do carro. Centenas de quilômetros depois, Yui finalmente nota a ausência do porta-malas, mas voltar para buscar Kong significaria perder a luz do sol. A princípio, Yui continua dirigindo para longe, mas eventualmente a culpa se torna insuportável, e ele volta para salvar Kong. Todos na Terra celebram essa decisão, e um feliz Kong lambe Yui como forma de agradecimento. Na ONMS, Lanshin ordena que a equipe encontre uma maneira de ativar um antigo cachorro lunar deixado por outra missão, na esperança de que ele possa ajudar Yui. Enquanto isso, Yui e Kong continuam dirigindo sem parar para dormir, pois, caso contrário, perderão a luz do sol. Após ficarem acordados por mais de 50 horas, eles percebem que a luz solar está ficando para trás, mas não desistem e aceleram. A temperatura começa a cair, e Yui precisa ligar o aquecimento para não congelar, o que consome ainda mais rápido a bateria do carro. A apenas 55 km da base, a bateria finalmente descarrega, e o carro para. Yui desiste e sai, esperando pelo fim. Na ONMS, a equipe finalmente consegue ativar o cachorro, mas ele ainda está muito longe. Eles tentam fazê-lo pular sobre uma cratera como um atalho, mas o cachorro cai e se quebra. De volta a Yui, ele fica pensando em Lanshin enquanto olha para sua foto refletida no espelho. Kong começa a perseguir o reflexo da luz como um gato, dando a Yui uma ideia. Ele arranca a porta do carro e a transforma em um trenó usando suas ferramentas, que ele prende a Kong. Depois, Yui usa a luz para atrair Kong, que começa a correr atrás do reflexo, puxando o trenó pela superfície da lua. Eventualmente, eles encontram um grande abismo, e Yui faz Kong saltar, ativando tanques de gás que dão a propulsão necessária para chegar ao outro lado. Todos na Terra celebram com esperança e entusiasmo, e um prêmio está preparado para Yui quando ele voltar. Humanos ganham mais motivação e trabalham arduamente para reconstruir estruturas, enquanto sinais de Yui e Kong decoram os bunkers. Graças a esse esforço, a UNMS precisa de apenas 3 meses para recuperar as comunicações com a base lunar. Se passaram 516 dias desde o incidente, e Yui ainda está tentando conectar tudo, o que é mais difícil do que ele imaginava, devido à tecnologia ultrapassada do Apollo. Uma tarde, Yui fica animado porque finalmente houve ruído estático no rádio novamente. No entanto, quando ele se vira para Kong, percebe que o canguru está mexendo nos cabos. Yui testa os cabos com sua própria mão para confirmar, e sua mente finalmente se despedaça ao perceber que todo o seu trabalho e sofrimento foram em vão, pois ele é o único humano vivo. Ele grita com Kong por um tempo, até que a depressão o domina novamente. Na Terra, a UNMS ainda precisa de 1 mês para terminar os reparos nas comunicações. Recusando-se a desistir, Lanshin usa o sistema de alto-falantes para falar com todas as pessoas nos bunkers. Ele admite que Yui não é um herói, mas um homem comum que eles deixaram para trás por engano. No entanto, Yui vem trabalhando arduamente para se tornar um herói por um ano inteiro, e por isso merece o apoio de todos. Lanshin pede aos sobreviventes que acendam suas lanternas e apontem para a lua para mostrar a Yui que ele não está sozinho. Nesse momento, Yui abre o capacete e começa a perder oxigênio. No entanto, a humanidade se une, acendendo lanternas e até faróis, iluminando a Terra para provar que estão vivos. Um Yui chocado cai de joelhos em lágrimas. Finalmente, no dia 613, a UNMS conserta as comunicações, e Yui consegue ver um rosto humano novamente. Após a celebração inicial, Yui passa seus dias conversando com a equipe, que encontra os projetos do Apollo e o orienta sobre como conectar a tecnologia antiga com a nova. Agora Yui pode ver Lanshin todos os dias e acredita que estão se tornando amigos. Uma noite, depois de finalmente terminarem os reparos, Yui confessa a Lanshin que inicialmente recusou a posição de manutenção e saiu da entrevista. No caminho, ele viu Lanshin, e seu sorriso o fez mudar de ideia. Emocionada com essa confissão, Lanshin faz a sua. Quando estava evacuando, ela viu Yui na cratera, mas decidiu deixá-lo para trás porque resgatá-lo teria matado a todos. Ela também admite que faria o mesmo novamente. Enquanto isso, algo no espaço está se aproximando da Terra. No dia seguinte, Yui e Kong finalmente embarcam no Apollo e deixam a Lua. Há alguma turbulência no início, mas logo eles alcançam a órbita, e todos na Terra celebram. Em poucas horas, o Apollo chega em segurança à estação lunar, e Yui e Kong começam a procurar pelas cápsulas de escape. Infelizmente, na Terra, chegam notícias terríveis. Outro grande pedaço do asteroide, que estava flutuando ao redor da Lua, foi deslocado por destroços e agora está vindo em direção à Terra. Eles o chamaram de Pai Plus, e ele destruirá o que restou da humanidade.
A equipe percebe que apenas Yui pode salvá-los, mas isso exige que ele pilote a ogiva nuclear em direção ao asteroide, com altas chances de morrer no processo. Voluntariando-se para falar com ele, Lanshin contata Yui enquanto transmite a conversa ao vivo. No entanto, Yui já ouviu tudo porque deixaram o microfone ligado, e ele está pronto para a missão, pois quer proteger Lanshin e a humanidade. Enquanto os sobreviventes são instruídos a se esconderem nos bunkers, Yui chora ao se despedir emocionalmente de Kong antes de enviá-lo de volta à Terra em uma cápsula de escape. Em seguida, Yui parte no Apollo e descobre um campo de meteoritos no caminho. Ele se concentra em pilotar e desviar, mas a nave é atingida, começa a girar descontroladamente e perde um propulsor. Sem saber o que fazer, Yui é guiado por Lanshin, que sugere abrir a porta para que a despressurização compense o momento de rotação. Infelizmente, a porta está travada, e Yui começa a chutá-la até que se abre, fazendo o Apollo parar. Nesse momento, Yui vê o motor da nave flutuando para longe, deixando o Apollo sem energia. Sem escolha, ele decide mover a ogiva manualmente. Antes de sair, Yui diz a Lanshin que não a culpa por tê-lo deixado para trás e pede que ela transmita seu último momento ao vivo. Então, Yui sai da nave, ajusta a ogiva e faz um discurso emocionante de despedida para a humanidade. Todos na Terra choram enquanto Yui usa seu jetpack para guiar a ogiva em direção ao asteroide. Enquanto isso, a cápsula de Kong pousa no oceano. Yui canta durante seus últimos minutos, mesmo enquanto a pressão do asteroide começa a destruir seu traje. Determinado, Yui se aproxima o suficiente e pede a uma Lanshin chorosa que ative o explosivo. Uma enorme explosão destrói o asteroide, e todos os sobreviventes saem dos bunkers para assistir ao espetáculo de chuvas de meteoros que simboliza tanto sua segurança quanto o sacrifício de Yui. Mais de 10 anos se passam, e a humanidade trabalha arduamente para reconstruir a Terra, tornando-a bela novamente. Ainda muito a fazer, mas pelo menos agora as pessoas podem estar ao ar livre, respirando ar fresco. O presidente da UNMS se aposentou, e Kong ganhou uma estátua em sua homenagem. Ele vive em uma reserva junto com outros cangurus. Enquanto isso, Lanshin voa com um novo grupo de astronautas para a Lua, com o objetivo de limpar a antiga base. Lá, ela imagina Yui ao seu lado, observando os restos de Pai Plus, que agora formam um anel planetário ao redor da Terra. Acabando assim, Moon-Man, filme de comédia e ficção científica de 2022. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!